como é que tu tá aí? Pode. Hoje vai ficar com a minha foto, porque o meu computador não quer abrir o vídeo. Eu acho que tudo isso tem um propósito. Bora lá. Isso não vai ser um impedimento para nós, né? Amém. Hoje, me parece que a questão ficou, a pendência que ficou foi em relação à primícia. É isso? Isso. Bom, então, o que significa a palavra primícia? Primícia é o primeiro, né? É o primeiro. Qual é a diferença de dízimo e primícia? Eu não vejo diferença, porque primícia é dar o primeiro. É pegar aquilo que nós recebemos como fruto do nosso trabalho, separar uma parte, né, que é a 10ª parte, e devolver a quem é de direito. Só que no passado, se você olhar lá no Antigo Testamento, você vai ver a diferença de o que era a primícia. Deuteronômio 18, no versículo 4, diz assim: dá-lhe as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Então, do trabalho de se tosquear as ovelhas, porque da ovelha se comia a carne, a gordura, e a lã era retirada. Então, pegava aquelas ovelhas bem rechonchudas, com muito volume de lã, e tosqueava. E até da tosquia, aqui no Antigo Testamento, se pedia aquela lã, aquela ovelha, aquela que era mais bonita, a primeira. Então, toda vez que a gente pensa em primícia, a gente pensa em primeiro. Mas qual é a relação de Deus conosco em relação ao dinheiro? É tirar a idolatria. Você sabia que toda vez que nós pensamos em dinheiro, e aí eu quero que você faça uma reflexão muito honesta, muito tranquila, dinheiro tem a ver com crenças fundadas em mitos. Todo dinheiro está relacionado a crenças. A forma com que o meu pai, a minha mãe, lidou com o dinheiro vai determinar a minha escassez ou a minha abundância. Eu falo mais disso de uma forma mais profunda na sexta-feira. Se você ainda não se inscreveu, você ainda tem tempo, viu? Nossa turma vai estar falando sobre isso. Bom, então, a forma com que nós somos educados, né, a respeito de dinheiro, trato no dinheiro, vai determinar a forma com que eu vou lidar com o dinheiro na minha vida adulta. A outra questão que Deus traz, porque Deus não precisava disso, Deus não precisava falar de dinheiro, mas Ele quer tirar do dinheiro esse poder, esse peso com a idolatria. Porque toda vez que nós olhamos para dinheiro, nós estamos marcados pelas nossas memórias infantis e pelo controle. Dinheiro é poder. Se você é alguém apegado a dinheiro, você pode ter certeza. Você não controla o dinheiro controla você. Então, o dinheiro, ele tem um príncipe. O príncipe deste mundo controla o poder, a fama, a riqueza, né? O lugar que detém o poder é o dinheiro. Ou é o poder do controle também na comunicação, é o controle da manipulação. Então, todas as vezes que eu tenho dificuldade em lidar com dinheiro, todas as vezes que eu tenho medo de escassez, eu tenho medo da falta, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de compartilhar, porque no reino do Espírito, a questão do dinheiro nunca tem divisão. Deus não trabalha, quando ele fala em dinheiro, ele não trabalha com divisão, ele trabalha com multiplicação. O nosso Abba, ele é um Jeová Jiré, a significação do Jeová Jiré é o Deus que provê. É o Deus que faz o maná não se apodrecer quando você guarda ele na sexta-feira para que você não precise colher no sábado. Deus é aquele que faz com que o pouco que você tem se torne muito e não falte no seu celeiro.
Deus é aquele que faz o seu alimento se multiplicar, e eu conheço mulheres, e eu tive essa grata satisfação de colocar um punhado de comida na panela e ver aquilo crescer assustadoramente, porque o nosso Deus faz isso. Eu vi roupas não envelhecerem, eu vi dinheiro no banco se multiplicarem, eu vi matemática da terra não bater junto com a matemática do céu, porque isso acontece quando o dinheiro sai do lugar de controle. O dinheiro não é mais o nosso Senhor. E por que Deus faz isso? Porque toda opressão na face da terra começa com a ganância, com o poder, com o controle. E você controla com o dinheiro, com a influência, com o seu status. E Deus não deu nada disso para os filhos dele, porque isso traz sofrimento. Toda pessoa controladora, ela sofre extremamente, porque controlar dá muito trabalho. Toda pessoa muito apegada a dinheiro, ela sofre, ela não tem o prazer do desfrute. Então, quando Deus institui essas leis, e essas leis são perpétuas, elas não mudaram porque a graça chegou. Esses princípios são eternos para que nós possamos ser somente dependente de um Senhor, o Deus da provisão, o Deus que cuida do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E aí, né, Deus, para trazer essa clareza para nós, Jesus trazendo essa clareza no Novo Testamento, ele fala assim, olha, eu quero que vocês olhem para a natureza. Olhem para a natureza. E eu quero que você veja os pássaros. Eles não semeiam, está lá em Mateus 6, do 26 em diante. Eles não plantam, eles não cuidam da terra, mas eles nunca passam falta. E hoje, né, incrivelmente, não tem coincidência, hoje pela manhã eu tive que atender 5 horas, e eu fui atender lá no jardim, para não acordar ninguém em casa. E o que eu vi? Qual foi a visão que Deus me deu? Muitos pássaros vieram no comedor que Tony preparou. O fato de Tony preparar aquele comedor e ter aquelas flores todas no jardim para que os pássaros pudessem se amontoar ali, Deus falou para mim, assim é no meu reino. Vai ter abundância. Eu vou usar pessoas para colocar alimento. No versículo 26, o texto de Mateus 6 diz assim para nós. 25 diz assim, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida. A vida envolve tudo. Necessidades básicas, necessidades especiais e necessidades desejosas, que não são tão necessárias. Quanto ao que haveis de comer, tem preocupação com comida? Memoriza versículo 25. Tem preocupação com a bebida? Nem pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir. Está preocupado com o que você vai cobrir o seu corpo? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem o Abba, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de que delas necessitais. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Eu poderia dar uma infinidade de textos para vocês no Antigo e no Novo Testamento. Eu poderia ensinar sobre dízimos, primícias, ofertas, mas o que o meu pai coloca no meu coração na manhã desse dia é: nós não vivemos na dependência do nosso Abba, porque somos marcados pelas feridas dos nossos antepassados com relação ao dinheiro, e porque nós vivemos uma cultura de não educação financeira. Nós dizemos para Deus: Pai,